Olá, tudo bem? Kellen aqui, eu sou mentora de mulheres e eu estou aqui para ajudar você a transformar o seu casamento. Eu sei que não é uma tarefa fácil e nem estou aqui para dizer para você que é, mas eu quero dizer para você que é possível, que da mesma maneira que o meu casamento foi transformado, foi restaurado, o seu casamento também pode ser. A partir de um passo a passo que eu quero trazer aqui para que você efetivamente saia do seu estado atual e chegue no seu estado desejado, que é um casamento feliz, um casamento com harmonia, com amor comunicado em palavras, em atos, em atitudes, e é esse passo a passo que eu quero hoje trazer para você. Eu passei pelo divórcio, fiquei 3 anos separada do meu esposo, tem um outro vídeo aqui falando sobre isso, só que hoje o que eu quero trazer para você é que da mesma maneira que foi possível na minha vida, é possível na sua vida também. Então, se faz sentido para você, fica aqui até o final, porque eu tenho um passo a passo e ao final eu quero trazer para você um presente muito especial com esse conteúdo. Então, fica até o final, já se inscreva no canal, curta esse vídeo e assim que você terminar, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas, edificadas através desse conteúdo. E o que eu quero trazer para você hoje é um passo a passo. São coisas simples, mas que fazem toda a diferença quando falamos em transformação, em restauração de um relacionamento. E o primeiro passo que eu quero falar para você é: sair não pode ser uma opção. Se você pensa no seu casamento como algo que pode, a qualquer motivo, por qualquer motivo mesmo, por mais simples, por mais banal que seja, você cotidianamente fica falando e pensando na possibilidade de sair dessa relação, pode ter certeza que então você já está começando errado. Nós precisamos entender que para nós sair não deve ser uma opção. Nós precisamos entender que nós estamos dentro da nossa casa com o nosso cônjuge, que Jesus nos colocou com essa pessoa e isso tem um propósito, que ele trancou a porta e jogou a chave fora. E é isso que nós precisamos ter em mente. Quando você fica pensando que sair pode ser uma opção, que divórcio pode ser uma opção, você não se dedica com todo o seu amor, com toda a sua energia ao plano A, que é o casamento. Então, para nós, primeiro passo, sair não deve ser uma opção. Entenda que casamento é para sempre, é até que a morte o separe, então sair não deve ser uma opção. A outra coisa, o segundo passo, que é muito, muito importante, nós precisamos entender que à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, é uma promessa de Deus para nossas vidas, que o cordão de 3 dobras não se romperá. O que isso significa? Muitas vezes pessoas são casadas e entendem a união apenas entre ela e o seu cônjuge, mas a união, a aliança que Deus tem para nós é a aliança entre homem, mulher e Jesus. E é esse cordão que jamais se romperá. Então nós precisamos entender que para que a nossa aliança seja algo inquebrável, seja algo para sempre, Jesus precisa estar no centro. O cordão de 3 dobras não se romperá. A aliança precisa ser entre você, seu cônjuge e Jesus. E essa aliança jamais se romperá. A pessoa que precisa estar no centro da sua vida não é o seu cônjuge, é Deus. E eu vejo muitos casamentos, gente, sendo destruídos porque a pessoa acaba colocando o cônjuge no lugar de Deus. O cônjuge acaba ocupando o lugar do centro da vida dessa pessoa. Então isso também não é saudável. O primeiro lugar precisa ser de Deus. O segundo lugar, você se amar, você cuidar de si mesma. E só assim você cuidando de você, é que você terá o que oferecer e terá como ter um relacionamento saudável. Então, primeiro o seu relacionamento com Deus, depois o seu relacionamento consigo mesma e depois sim o seu relacionamento com o outro, porque nós só conseguimos fazer pelo outro aquilo que nós já fizemos por nós mesmos. Então, primeiro passo, sair não é uma opção.
Segundo passo, cordão de 3 dobras não se romperá. Terceiro passo, extremamente importante, autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é a certeza de que eu sou a única pessoa responsável pela minha vida. Sendo assim, só eu posso mudá-la. Eu não tenho poder de mudar o outro, mas quando eu mudo a mim mesma, quando eu mudo a minha mente, quando eu mudo o meu comportamento, quando eu mudo as minhas atitudes, a consequência é que tudo à minha volta muda. Então, autorresponsabilidade é você assumir o leme do barco da sua vida. É você olhar para a sua vida, para o seu casamento com um sentimento de inconformismo mesmo e falar, não é isso que eu quero continuar vivendo. Só que se sair não é uma opção, se Jesus está no centro, o que eu preciso fazer para mudar? Talvez, muitas vezes a gente pensa no modelo ideal de cônjuge que nós desejamos ter. Só que em algum momento você já se questionou quem você precisa se tornar para ter esse cônjuge que você deseja? Então isso é autorresponsabilidade. Eu não tenho poder de mudar ninguém além de mim mesma, mas quando eu mudo, tudo à minha volta muda. Quarto passo, extremamente importante, assuma o seu papel. O que isso significa? Há um grande problema em muitos casamentos atualmente por causa da inversão de papéis. Na Bíblia está muito bem estabelecido por Deus qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Na Bíblia está claro que o papel do homem é o dever, o papel do homem é o papel de liderar, de proteger, de prover, e o papel da mulher é de ser a auxiliar, a ajudadora idônea desse homem, a mulher sábia que edifica a sua casa. Só que olha o quanto que isso é forte. Por causa da inversão de papéis, muitos homens não têm se posicionado nas suas famílias, não têm feito o seu papel de sacerdote do lar. E muitas mulheres têm saído da sua posição de ajudadora idônea e assumido a liderança da família. Só que há uma disfunção, porque é uma pessoa desempenhando um papel que ela não foi criada para viver. Então isso causa muitos problemas, muitos desafios no relacionamento. E o que eu quero dizer para você hoje é, não tem espaço para 2 homens na mesma casa. Se você ocupa o papel que seria o papel estabelecido por Deus para ser o papel do seu marido, não há outro papel para ele que não seja o papel que seria estabelecido por Deus para que seja o seu. Então, ao invés de ficar cobrando, assuma o seu lugar. O elogio, gente, a mudança de comportamento tem muito mais poder do que a crítica. Então comece você pedindo ajuda, sendo mais feminina, sendo mais doce, e você verá grandiosas mudanças na sua vida. Então assuma o seu papel. Quantas mulheres falam, mas o meu marido não faz, mas o meu marido tá agindo de maneira errada. Eu já ouvi até o termo, e é muito comum as mulheres falando, mas o meu marido é um banana, ele não tem atitude. Mas enquanto você tiver com essa energia masculina muito alta, assumindo aquele lugar que seria o lugar estabelecido por Deus para que seja o lugar dele, ele realmente não vai assumir o papel dele. Então assuma você o seu papel e deixe o lugar dele para que ele assuma, ok? Quinto passo, extremamente importante quando falamos em transformação, em renovação do casamento. E se tá fazendo sentido para você esse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para que sempre que eu postar novos conteúdos direcionados a relacionamento, a transformação de relacionamentos, você seja notificada e abençoada através desse conteúdo. Então, se está fazendo sentido para você, não deixa de curtir aqui embaixo, comentar, tá bom? Conto com você. E o próximo passo, o quinto passo para transformar o relacionamento é o perdão. Não tem como falar em restauração, em transformação de casamento se não existir perdão. E o perdão, queridas, não é você não se lembrar, pelo contrário, é você lembrar, mas sem dor. É você ter a lembrança, saber que algo já te feriu, mas que você conseguiu
sobrepor aquilo tudo, que você conseguiu passar por aquilo e aquilo não dói mais. E muitas das vezes é algo que eu acredito muito, é algo que eu vivo. As nossas cicatrizes servirão de remédio para curar outras feridas. As áreas que você sofreu, você perdoando, você curando as suas feridas, você poderá ser uma pessoa que vai ajudar outras pessoas a também vencer os desafios delas. Então olha como isso é lindo. A sua dor será transformada em testemunho, mas para que isso aconteça, você precisa perdoar. E perdão, gente, não é sentimento, perdão é decisão. Você decide perdoar e pode ter certeza que a partir da sua decisão, Deus te capacita a fazê-lo. Então, quando você pensar em transformação, em restauração no seu relacionamento, decida perdoar todos os dias. Quando chegar à noite, você simplesmente zerar aquele saldo e entender que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, que amanhã é um novo dia e você decide efetivamente fazer tudo novo, sem ficar guardando rancor, sem ficar guardando mágoa, amargura, porque o nosso coração muitas das vezes é enganoso e nos leva a cometer atos, muitas das vezes movidas pelos nossos sentimentos. Então nós precisamos zerar essa conta todos os dias. Eu vejo muitas mulheres agindo em seus casamentos como se estivessem com uma nota promissória o tempo todo cobrando uma dívida. Sabe quando vem um desafio e a pessoa fala assim: ah, mas você, ano passado aconteceu isso, ah, mas semana passada aconteceu outra coisa, e desse jeito não há relacionamento que se sustente. Então nós precisamos entender que as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo, e isso é todos os dias, todos os dias. Então, para viver um casamento feliz, um casamento abençoado, nós precisamos ter um coração perdoador, e nós só conseguimos isso, meninas, em Deus. Então olha a importância disso, de decidir todos os dias perdoar. Sexto passo, e também muito importante, comunique amor. Nós precisamos manter o tanque emocional do nosso cônjuge cheio. Nós precisamos identificar qual é a maneira como ele se sente amado. Esse conteúdo é baseado no livro As 5 Linguagens do Amor. Eu já fiz outras lives, vídeos sobre isso, e é algo que transforma o nosso relacionamento. Quando você entende que você não deve comunicar amor para o outro da maneira como você se sente amada, mas sim, você deve comunicar amor para o outro da maneira como ele se sente amado. Então entender qual é a linguagem de amor do seu cônjuge, como ele se sente amado, e você comunicar amor da maneira como ele se sente amado. São basicamente 5 linguagens, dentre elas pode ser presente, toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade. Então nós precisamos entender que nós precisamos comunicar amor de maneira que o outro se sente amado. Talvez o problema está aí, talvez você tenha falado que ama o seu cônjuge, mas talvez a maneira como ele se sente amado é através de um toque, ou através de um presente, ou através de um ato de serviço, que é, por exemplo, preparar um lanche, fazer algo que ele goste. Então nós precisamos entender qual é a linguagem do amor do outro e comunicar o amor na linguagem que ele se sente amado. E ao mesmo tempo entender qual é a nossa linguagem, para que a gente possa deixar claro e que a pessoa também tenha a oportunidade de comunicar amor para nós da maneira como nós nos sentimos amadas. Então isso é muito importante. Outro ponto, e aqui entra o ponto 7, quando falamos em restauração, em transformação de casamento, nós precisamos nos abstermos dos nossos vícios emocionais. E você deve estar pensando assim: ok, Kelly, mas o que é isso? O que é vício emocional? Vício emocional é todo sentimento, todo comportamento que nós temos na nossa vida que nos faz mal, só que muitas das vezes a gente não tem nem consciência de que a gente tem. Então, quando o outro tem alguma atitude que a gente não gosta, desperta em nós sentimentos que nos remetem a coisas que nós vivemos na nossa infância. Então, isso, gente, deixa claro também a questão da autorresponsabilidade, que é nós que precisamos mudar. E aqui eu quero te dar um exemplo muito claro. Talvez você foi uma criança muito ferida, e aí você se sentiu muitas das vezes inferiorizada, diminuída, excluída, rejeitada. E qual é a tendência natural se essa ferida não for curada? Você, na sua vida adulta,
projeta no outro a sua expectativa, tudo que você deseja para um relacionamento, mas quando o outro faz alguma coisa que vem e mexe na sua ferida emocional, aquilo é um gatilho para despertar o pior em você, e às vezes te desperta ira, raiva, comportamentos que você às vezes nem entende, porque você mesma percebe que eles são muito desproporcionais. E aqui entra aquilo que eu falei para vocês logo no início desse vídeo. Primeiro você precisa se curar, primeiro você precisa se cuidar, porque senão dificilmente você vai conseguir ter um relacionamento bem-sucedido com outra pessoa. E aqui entra também um ponto muito importante, que muitas pessoas, às vezes por não entender isso, estão passando por desafios nos seus relacionamentos, sempre acredita que o problema está no outro, acaba terminando aquele relacionamento e como ela não foi curada, ela se envolve com outra pessoa que vai fazer a mesma coisa com ela. Sabe o caso que a gente vê de relacionamentos totalmente disfuncionais, onde há muitas brigas, xingamentos, desentendimentos e a pessoa termina e depois arruma outra pessoa que acaba fazendo com ela as mesmas coisas, acaba fazendo com que ela se sinta da mesma maneira que ela se sentia anteriormente. Então isso que eu preciso que você entenda, o problema não está no outro, você precisa falar para você aí, onde você estiver agora, eu preciso mudar, eu preciso ser curada, eu preciso curar essas feridas, para que eu consiga efetivamente ter um relacionamento feliz com o outro. Então nós precisamos entender, identificar qual é o nosso vício emocional, o que o outro faz que desperta o pior em mim. Tem pessoas, por exemplo, que são viciadas emocionalmente em sentir raiva, tem pessoas que são viciadas em estresse, em ansiedade, em vitimização e muitos outros, em culpa. Então o que você se vê repetidas vezes, consciente ou inconscientemente, através de algum estímulo externo, sempre você vê que você está tendo esse sentimento. A culpa, por exemplo, é muito comum. Mulheres que talvez tudo que elas fazem acaba alimentando em si aquele vício emocional da culpa. Então ela está trabalhando, está se sentindo culpada porque não está com os filhos, mas se está com filhos se sente culpada porque não está cuidando da casa, e a sensação é que nunca é suficiente. Então quando vem algo do outro, faz com que ela se sinta culpada, mas o problema não está no outro, e sim naquele vício emocional. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos abstermos desses vícios emocionais para que a gente tenha um relacionamento saudável, um relacionamento frutífero. Um outro ponto extremamente importante é que já entramos no 8º passo. Nós precisamos mudar a nossa mente. Em Romanos 12:2 diz assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, nós precisamos mudar a nossa mente. Quando falo em mudança de mente, significa mudança da nossa maneira de pensar, que nada mais é do que a nossa mudança de crença. Nós carregamos para os nossos relacionamentos e projetamos nos nossos relacionamentos aquilo que foi formado por nós, aquela projeção daquilo que nós vivemos na nossa infância, naquela referência que nós tivemos dos nossos pais. Então é muito comum mulheres que vão para o seu casamento projetando no marido aquela figura que ela tinha do pai, projetando para o casamento aquilo que ela tinha da sua família de origem. Só que nós precisamos entender que para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos transformar, renovar a nossa mente. E isso nós fazemos de que maneira? Mudando aquilo que nós consumimos, a começar pela palavra de Deus, entender o que a Bíblia diz que Deus tem para nós com relação ao casamento, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, o que eu preciso fazer para ter a minha vida transformada, buscar em Deus o fruto do seu Espírito e buscar em Deus aquilo que precisa ser mudado em mim, até com relação às minhas crenças, aos conceitos que eu tenho sobre relacionamento. Quando fala também em renovação da nossa mente, a gente tem aqueles conceitos pré-determinados pelas informações que chegaram até nós. E para mudar isso, o que nós precisamos fazer? Consumir conteúdo novo, buscar informação. O povo perece por falta de conhecimento, então buscar mentores, livros, cursos, vídeos. E de tanto consumir conteúdo novo, você vai perceber que daqui a pouco você já não é a mesma pessoa. Outra coisa muito importante quando falamos em mudança de mente, o ambiente em que você
está inserido diz muito sobre você e sobre a vida que você tem levado. Então é importante, se você deseja viver um casamento bem-sucedido, você precisa estar convivendo com casais que vivam esse relacionamento ou que pelo menos estão nessa mesma busca que você, para que você tenha a oportunidade de ter a sua mente transformada. Então aqui é um ponto muito importante, buscar através de cursos, livros, vídeos, buscar informação, buscar conceitos novos para transformar, para renovar a sua mente. E nós já estamos caminhando para o fim, e o nono passo que eu quero trazer para você, falando em transformação de relacionamento, você precisa participar da vida e dos interesses do seu cônjuge. Quantos casais que vivem debaixo do mesmo teto, mas com a vida totalmente desalinhada. Vocês precisam ter um projeto de vida juntos. Você precisa se inteirar dos assuntos dele, saber o que é importante para ele, perguntar todos os dias, mas com verdade, com amor e demonstrando interesse. Como foi o dia, como ele está, perceber se tem alguma coisa que está incomodando ele. E não tem ninguém, olha o quanto isso é importante, não tem ninguém que pode ser mais importante na sua vida do que o seu cônjuge. Nenhuma outra pessoa, a Bíblia diz, com nenhuma outra pessoa que você é uma só carne, além do seu cônjuge, nem com seus filhos. Então você precisa se interessar genuinamente, verdadeiramente pela vida do seu cônjuge. E isso, gente, faz toda a diferença quando você busca ter um relacionamento bem-sucedido. É participar ativamente, se interessar por aquilo que é importante para ele. E para finalizar, para que esse vídeo não fique tão extenso, o último passo, o passo 10, para ter a transformação. Seja leal, transparente e verdadeira. Não tem como um casamento ser bem-sucedido onde tem mentira. Então a lealdade, ela vai além da fidelidade. A lealdade é sobre você cumprir com obrigações e promessas. Aquilo que você disse que iria fazer, se comprometa a fazer. E nesse tempo eu quero te levar a fazer uma reflexão, a reflexão do dia do seu casamento. Será que você tem cumprido os votos que você fez diante de Deus, os votos que você fez de que você seria a ajudadora idônea, a companheira, de que você iria amar, respeitar o seu cônjuge por todos os dias da sua vida e todos os demais votos que você fez? Você tem cumprido com exatidão o seu papel estabelecido por Deus para ser a ajudadora desse homem, a mulher sábia que edifica essa casa? Então é isso que eu quero falar para você. Assuma o seu papel, seja leal, seja verdadeira, cumpra com suas obrigações, cumpra com o chamado que Deus tem para a sua vida. E não existe nenhum propósito maior do que o propósito de você cuidar daquelas pessoas que Deus confiou a você. Então nenhum sucesso, nada nessa vida pode justificar o fracasso no casamento. Esse é o nosso maior ministério, é cuidar com amor daquelas pessoas que Deus confiou a nós. Não existe nenhum outro propósito maior do que esse. Então é isso que nós precisamos fazer, cuidar com amor, com zelo, com toda a nossa entrega, cuidar com amor daquelas pessoas que Deus confiou a nós. Espero que esse vídeo abençoe a sua vida, compartilhe com mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, curta, comente. Eu tenho um presente para você. Eu fiz um e-book com o conteúdo desse vídeo. Então se você quer receber esse e-book gratuitamente, me manda uma mensagem, aqui tem o meu Instagram ou aqui no YouTube, me manda uma mensagem que eu terei o maior prazer de enviar para você. Me manda uma mensagem com seu e-mail que eu vou enviar esse conteúdo para você. Que Deus te abençoe.